né? Sejam bem-vindos a todos. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, hoje vocês devem ter recebido um e-mail com uma lista extensa de itens do Java EE. Ficou muito grande para apresentar isso em alguma hora, então eu vou... Alguns itens daquele eu não vou conseguir apresentar para vocês, porém, eu decidi focar muito numa apresentação inicial falando um tanto de CDI, né, que eu acho que é a cola que une tudo no Java EE, principalmente a partir do Java EE 7, né? Acho que quando você entende CDI um pouco mais, você consegue trabalhar com todas as outras coisas de uma forma mais natural, entendendo como as anotações trabalham ali, o que é o escopo de vida e tudo mais. E depois eu vou partir e fazer algum código com vocês, né? Vou apresentar hoje até bastante coisa, vou apresentar REST, apresentar uma camada de persistência, vamos fazer também WebSocket, uma tela simples de JSF, então hoje está bem recheado, vamos dizer assim, tá? No mais, aquele de sempre, vocês sabem o meu e-mail, né? O meu e-mail é fpeixoto. Se vocês precisarem de qualquer coisa, material, dúvidas, sugestões, podem entrar. Eu vou pedir para a Ruth depois enviar a lista de vocês, eu envio o link lá do grupo do WhatsApp que a gente tem no núcleo de Java, e dizer que a gente está aberto, nós somos uma comunidade, nós somos colegas de trabalho, quem precisar de alguma ajuda, discutir um tópico, estamos sempre à disposição. Então vamos lá. Java Enterprise Edition, né? O Java Enterprise Edition, ele é, na verdade, uma consolidação daquilo que já vem sendo feito, né, pelo mercado, pela comunidade Java, e tem dado certo, né? Então, o Java ele tem o JSRI, né, que é aquelas especificações que são discutidas pela comunidade Java para determinar o futuro do Java. E algumas dessas têm, por exemplo, frameworks que se consolidam, apesar de serem independentes, mas eles se consolidam no mercado. O grande exemplo disso, por exemplo, é o Hibernate. O Hibernate, ele acaba sendo incorporado depois, as suas anotações, suas formas de trabalhar, porque foi um dos maiores cases de sucesso de framework de Java, por exemplo. Outro, a partir do Java EE 7, é o JSF, que entra também para o Java EE e começa a fazer parte do time do Enterprise Edition oficialmente, né, sendo até no Java EE 7 a camada de visão oficial dele, vamos dizer assim. Então, o Java EE ele consolida todas essas coisas, todos esses frameworks, todas essas práticas que deram certo no mercado, e juntam dentro de uma plataforma, né, que nós vamos chamar de plataforma, para aplicações web e para empresariais, né? Então, ele ele cria uma API extensa para botar essas diversas camadas, né, que uma aplicação web, uma aplicação empresarial necessita para ser desenvolvida, né? E no meio disso tudo, falando um pouco então mais de teoria, nós temos o Context Dependency Injection, né? Vindo de uma filosofia já de versão de controle, né, do IOC, onde você tem cada vez menos um programador decidindo como criar objetos e como alocar eles, né, e nós temos mais o gerenciamento pelo container ou coisas do gênero. Você tem então essa filosofia de vamos tirar do programador
a necessidade de regular memória, a necessidade de regular objetos, instanciação e tudo mais, deixar isso para um contexto, um container gerenciar, porque você diminui a possibilidade de bugs que não estão relacionados ao negócio. Ou seja, vamos tentar fazer com que o programador fique menos tempo com código boilerplate e mais tempo desenvolvendo o negócio necessário para o seu projeto. Então, o CDI ele vem com meio que uma formalização disso, né, dentro do Java EE, e ele define um mecanismo de injeção, que ele é type safe, né, e que permite validação em tempo de compilação. Então, você tem, conforme você vai escrevendo seu código, ali já está dizendo o que pode ou não pode ser injetado, né, dentro. Então, quando você cria uma classe que seja um repositório e precisa utilizar ela, você injetada, você sabe qual é a classe de antemão que vai ser injetada. Você não tem como ser outra, né, vamos dizer assim. E isso já é por si só uma grande validação, né? Uma grande segurança na hora de programar. Como o Java sempre pressupõe, né? O Java ele é bem restrito com seus tipos e fortemente tipado justamente para ganhar essa robustez. Né? O que pode ser injetado? Qualquer POJO. Para quem não sabe, POJO é o Plain Old Java Object. Né? Qualquer tipo de objeto Java pode ser injetado. Para isso, ele basta apenas ter um construtor padrão. Então, se você criar uma classe sem nada e tentar injetar ela, você vai conseguir fazer isso. Tá? E ele também vem com o benefício de onde você tem um contexto de ciclo de vida. Então, essas injeções, elas obedecem a esse contexto. Então, por exemplo, você quer, no âmbito de uma requisição HTTP, você quer que aquelas informações estejam vivas dentro da requisição. Você pode determinar isso. Dentro de um named bean, né, ou managed bean do JCF, que você queira que as informações estejam vivas enquanto a página estiver ativa. Isso também é um contexto de ciclo de vida. Isso também você pode fazer. Ou então você quer que, enquanto a aplicação estiver viva, aquelas informações também estejam vivas. Você pode determinar isso também, através do CDI. Então, primeira coisa é o Discovery of Beans, né? Como é que nós podemos fazer com que esse POJ se torne o bean e, por sua vez, eu possa injetar ele em outras classes, né? Então, nós precisamos de um bean archive, né, que é uma pasta contendo um arquivo bin XML. Ou então que contém alguma classe com anotações que definam esses bins. Né? E ele pode ter 3 valores. É o all, ou seja, para o bin XML pode dizer, olha, eu quero dizer que todos os tipos de classe Java são injetáveis. Ou posso dizer o annotated, que é todas as classes anotadas serão consideradas para injeção, ou none, dizendo, olha, não quero CDI no meu projeto. Então, dentro desse bin XML, nós podemos fazer a configuração do que está disponível para o CDI ou não. Né? Nós podemos botar o bin XML dentro de uma web application, por exemplo, na pasta webinf, ou webinf classes metainf, para ele ficar meio que com o escopo global. Né? Então, se você tiver o bin XML em alguma dessas páginas, você está configurando o CDI para o projeto inteiro. No caso de você não estar numa web application, mas no módulo JB, né, ou no modo aplicado, você então coloca ele num metainf. Né? Dentro do arquivo existem várias configurações possíveis, muitas configurações possíveis. Inclusive, nós podemos definir à mão quais são as classes que vão ser instanciadas,
ou até mesmo excluir classes. Por exemplo, eu não quero que eu fiz um serviço, mas ele, não sei, você decidiu usar um strategy ou algum tipo de padrão de projeto, não conseguiu fazer isso por CDI, então você quer garantir que ninguém use CDI para utilizar o seu padrão de projeto. Então você vai lá e coloca ele como excluído no bin XML e consegue então fazer. Ele só vai poder ser instanciado da forma padrão. Esse é um exemplo de um bin XML. Vejam vocês aqui o bin Discovery Mode. Aquelas informações antes que eu passei, eles estão aqui, né, no bin Discovery Mode. Aqui está dizendo para all, ou seja, todo mundo é passível de ser instanciado pelo CDI. Você tem aqui o XSD dele, que é 1.2, né? Você pode ter 1.1, enfim, há algumas versões já, né? Mas a gente está na versão Major 1 com Build 2, né? Ou Release 2. E para a maioria dos projetos é isso daqui que basta. Se você tiver um arquivo bin.xml com apenas isso, você já garante tudo que você necessita fazer dentro do seu projeto, né? Então, dado que nós temos o nosso projeto configurado, nós podemos agora utilizar os chamados injection points, que nada mais são do que exatamente as classes a serem injetadas dentro de outras classes. Então, num projeto normal, nós poderíamos ter fields. Esses fields seriam instanciados pelo construtor, por exemplo, ou através do método set e tudo mais. No CDI, nós também podemos fazer isso. Nós temos a anotação @inject, correto? E essa anotação ela pode ser usada em fields, methods e constructors. Tem não há diferença nenhuma. Isso aí fica a gosto do freguês, né? Você depende muito do estilo. Muitas pessoas usam em fields, né? Um injection fields. Você declara o field, coloca o @inject em cima dele, sem problema nenhum. O único que tem alguma vantagem é no construtor, pois quando você coloca o @inject no construtor, os parâmetros, né, desse construtor vão receber injeção e você vai ter então uma classe imutável. Porque quando você faz pelo field ou pelo método, há um ciclo de vida onde depois da classe ser criada, né, porque como eu falei, se você não definiu nada, ele vai usar o construtor padrão. Então, usando o construtor padrão, depois dele pronto, ele precisa colocar valores nesses fields, né? Então, ele vai fazer o reflection, algo assim, vai colocar valores nos fields para você. Então, sua classe já não está mais imutável, porque você primeiro criou o objeto e depois alterou o seu estado para colocar as injeções que você necessitava. Pelos métodos, no caso, métodos são os setters, né? Então, os setters são a mesma coisa. Você cria os objetos e depois coloca nos setters. Então, a sua classe não está imutável. E dependendo do que for, por exemplo, no contexto de um REST endpoint, seria interessante sua classe ser imutável, pois que você está tratando como stateless, né? Então, quanto mais imutável for sua classe, melhor, né? Você traz mais segurança para o seu código. Então, você tem aqui, a única diferença é essa. E também pelos construtores, você já pode fazer alguma lógica dentro do construtor, a classe inicializada. Caso você não tenha esse construtor, você vai ter que usar uma anotação @postConstruct, né? Então, nós temos um ciclo de vida, uma ordem de injeção, que foi como eu falei. Nós temos o construtor padrão, que vai ser a primeira coisa que vai ser utilizada, ou algum outro anotado com @inject, né? Depois, todos os fields anotados com inject vão ser feitos, todos os métodos anotados com inject vão ser feitos, e
por último, qualquer método anotado com @postConstruct. Então, se você não usar o inject no construtor e quiser fazer alguma lógica àquela classe ser instanciada, você vai ter que usar o postConstruct, porque só depois dele vai ter todos os fields. Agora, imagine que você fez alguma mesclagem, por exemplo, botou um field marcado com object e um outro você fez pelo setter dele. Dependendo do momento em que você está, isso pode dar, você tentar usar um ou outro dentro do construtor, você não vai conseguir usar nenhum dos dois, porque o construtor rodou primeiro, mas você ainda não tem os fields e os methods, né? Então é importante ter essa noção da ordem, como as coisas são feitas, né? Claro, o pós-construct é o garantido, então qualquer um dos que você, qualquer estratégia que você tenha utilizado antes, pós-construct vai garantir que todos os action points tenham sido satisfeitos. E se você utilizar pelo construtor, então você pode utilizar a lógica também, né? Qualifiers e alternatives, né? Qualificador é uma anotação criada especialmente para determinar como ou onde esses objetos são instanciados, né? Você pode criar os seus sem problema nenhum, ou você pode usar, e já existem alguns, é claro, prontos, né? Nós temos, por exemplo, alguns exemplos aqui, o arrumadamage, né, que é usado no Expression Language com o JSF. Então, você tem o @default para denotar quem é usado por padrão, o @n dizendo que qualquer instância daquele objeto pode ser colocada. Por exemplo, se você utilizar uma interface Java e fizer um @inject nela, a princípio por ele ter o @n por padrão, qualquer herança dessa interface pode ser injetada ali. O que, inclusive, pode dar problemas, pois que o CD não vai saber quem pôr, por exemplo. Então, às vezes você pode usar um qualificador para dizer quem vai ser injetado ali. Por exemplo, você faz uma instância, uma interface aqui para calcular impostos. Há diferentes tipos de impostos e você então implementa diferentes tipos de impostos. Você pode fazer um qualificador para cada um, né? E dizer, ó, aqui eu vou usar tal imposto, ali eu vou usar outro imposto, né? O @new, que já não é mais utilizado, ele é igual ao @dependent, diz que se cria sempre novas instâncias do bin a cada injeção, né? Então você tem um qualificador ali dizendo, olha, não reaproveita não. Eu sei que você tem, vamos supor que o CDI já tem um objeto desejado. Fala, eu não quero reaproveitar esse, eu quero um novo objeto para minha classe, né? Producers e disposers, por padrão, como já falamos, o inject utiliza o construtor padrão daquela classe, né? Ficou até redundante. Porém, nem sempre é o desejado. Às vezes você quer satisfazer algum tipo de lógica para a construção do objeto. Então, para isso, você pode usar o @produces, que é em cima de um método que devolve o objeto pretendido, e o CDI sabe que para instanciar aquele objeto, ele tem que passar em cima do @produces, né, do método determinado. Por padrão, ele é dependent, né? Então, ele vai ser passar lá. E você também tem, por exemplo, a conexão do Hibernate. Você quer fechar a conexão do Hibernate para não deixar ela pronta. Você está gerenciando a Hibernate para CDI, vamos supor. Você não está usando o JVE, que é só o Hibernate. Então, você utiliza o @dispose, né, como parâmetro desejado, em cima do parâmetro, no método @dispose. E aí, quando aquela classe for para o garbage collector, ele vai fechar a conexão enquanto a classe não tiver sido utilizada, né? Então, o @dispose ele serve para quando a JVM vai já liberar aquela memória e vai executando a lógica que você deseja, né?
Interceptors. Interceptors são classes invocadas durante os ciclos de vida do CDI. Então, o CDI tem vários ciclos de vida, como a gente viu. Ele tem várias camadas, ele vai sendo chamado. E você, às vezes, quer fazer alguma lógica, quer, por exemplo, fazer um log do que está sendo chamado, né? Então, você pode usar, por exemplo, a notação, usa o interceptor numa classe, usa o around invoke em cima de um parâmetro invocation context, e você pode pegar informações dos métodos que estão sendo invocados. Você pode logar o nome do método, pode logar os parâmetros que estão sendo passados e tudo mais. Então, vamos passar para uma parte mais prática hoje. Vocês estão vendo bem aqui? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Então, esse aqui foi um projeto, né, back-end que eu fiz. Ele está zerado aqui, tá? Ele está zerado. Ele veio por padrão aqui para mim, não há muita coisa. Ele precisa do Java EE Web API, porque eu estou fazendo um back-end REST. Vejam que eu estou na versão do Java EE 8, né? Ele tem algumas coisas do Jupyter Engine aqui, que ele mesmo coloca, e o Maven Plugin. Então, isso daqui que traz toda a mágica para a gente. Então, ele tem aqui muita coisa, tá? Muita coisa. Tem Hibernate, tem CDI, tem JCF, tem um mundo de coisa aqui dentro, tá? E com as quais a gente vai trabalhar. Ele aqui, ele criou para a gente um hello, mesmo tendo o nome do back-end aqui, então vou fazer uma renomeação aqui do end application, ok? Como eu estou querendo fazer um projeto REST, eu então coloco meu application path, tem uma classe que extende application, vejam bem, né? E eu tenho um application path, dizendo que a API é a base. Criei aqui um resource, né, que é um endpoint REST, aonde ele botou um hello world, dizendo, olha, ele produz. Olha como o CDI funciona, tá vendo? Ele tem um path para dizer que isso é um endpoint REST. Ele tem um get para dizer que isso é um método HTTP GET. E ele tem um produce para dizer um media type que isso produz, né, para mim. Então, ele se transformou aqui no text plain e eu consigo funcionar, né? Já botei aqui para rodar, vamos fazer só algumas coisas, né? Bin XML, que eu falei, preciso de mais nada, gente, só Discovery Mode All, mais nada, tá vendo? Bin XML na pasta metainf, no meu resource. Então, isso aqui está funcionando para o projeto inteiro. Fiz um Persistence Unit, né, no Persist XML, aqui já é do Hibernate. H2, não, nada demais, né? E fiz também aqui para facilitar, esse é o JBoss Web, porque esse está rodando no WildFly. Então, estou dizendo, olha, o encode padrão TF8 e o contexto dessa minha aplicação é back-end. Porque senão ele pega o nome back-end com o snapshot, que é o que ele faz, né? Então, vamos rodar um exemplo aqui e pegamos Hello World, né? Subiu aqui a aplicação, fiz uma chamada API Hello World. Tá. Então, vamos supor aqui que a gente quer fazer... vamos brincar aqui com pessoa, né? Uma das classes mais utilizadas no Brasil. Person, né? Então, vou dizer que o person é uma entidade, tá vendo? Ele já reclama para mim, dizendo, olha, precisa do ID, vou botar aqui ID para ele, vou dizer que é gerado automaticamente, que eu gosto de chaves burras, autoincrementes. E já tem uma entidade para a minha aplicação. Então, o que trabalha com a Hibernate já está vendo aqui coisas bem semelhantes, né?
Mas veja o pacote de onde ele tira. Javax Persistence. Javax é o pacote do JVE. Então, como eu falei antes, é um conjunto de coisas e soluções de mercado que deram certo e que se propagam aqui. Então, nós temos a entidade, arroba ID, Generated Develop, tudo vindo do Javax Persistence. Ok? Vou botar aqui um private string name e um private integer age. Posso botar validações. Not null. Acho que tem not blank. E not blank. São validações. Quando ele for persistir, se for nulo ou blank, ou seja, vazio, ele vai emitir um erro. Inclusive, posso vir aqui e botar uma mensagem dizendo name must have a valid value. Posso fazer a mesma coisa aqui. Posso botar anotações do tipo max. E aqui eu coloco, sei lá, 120. Ou mínimo. Ninguém pode ter idade negativa, né? Ninguém pode ter idade negativa. E dizer também que é not null. Então, isso o CDI vai resolver para o nosso caso. Tudo dentro do Javax Validation. Vejam bem, não pego do pacote Hibernate, eu pego do Javax. Coisas que vocês já viram no Hibernate em algum momento, tá? Vou criar um pequeno repositório aqui. Deixa eu criar um pacote repositório que é melhor. Vou criar um serviço. Class. Criar um repositório. Só que para o meu repositório eu vou querer implementar um tipo de modelo diferente. Eu estou trabalhando em camadas, né? Eita. Eu estou trabalhando em camadas. Eu estou trabalhando em camadas. Então, eu não quero expor minha entidade, né? Eu não quero expor minha entidade, eu quero preservar minha entidade. Então, eu vou vir aqui, vou criar um new módulo, vou dizer que vou chamar ele de API, ok. Vou dizer que ele é só uma library, nada demais. Literalmente eu não quero por enquanto nada. Vou dar apply, ok. Ele vai criar para mim um outro projeto aqui. Espero que ele apareça. Ele criou dentro do outro projeto. Ai, ai, ai. Isso foi bobeira minha. Vamos deletar então. Então, vou criar um novo projeto, new model. Chamar de API. Só que eu não quero ele dentro do back-end. Quero ele fora. Chamar ele de library. E pronto. Aqui eu vou criar um package, né? Com .py.api. E apesar de ser, como nós estamos trabalhando com uma classe muito nova, eu vou chamar de person DTO. E person DTO vai ter apenas um private long ID, um private string name, um private integer age. Getters e setters.
E pronto. Vamos manter o mais simples possível para não poupar tempo. Aqui também precisa de getters e setters. Ok. Então, sempre que eu vou passar entre camadas, eu quero passar meu person DTO. Ou então, falar que eu tenho uma dependência dele. Tem o meu person DTO vai. E eu vou criar, então, algo chamado... Eu vou criar uma interface converter, né? Converter, eu vou copiar daqui para poupar tempo. Basicamente falando, vou de A para B, B para A. Vou dizer que isso aqui implementa serializable, já que ele vai de um lado para o outro mesmo. Né? E vou, então, criar o meu person converter. Person converter. Que vai implementar aqui. Veja bem. Ele não acha person. Tá ótimo. Então, vai implementar uma simples conversão. Ele é bem straightforward aqui. Não tem nada de demais. Né? Recebo um DTO e recebo uma entidade, retorno um DTO. Recebo o DTO, retorno a entidade. Recebo a entidade e retorno o DTO. Só para isso. E o nosso service, eu vou também criar uma classe abstrata. Nosso service. Né? Essa classe abstrata, eu vou definir algumas coisas aqui que eu quero trazer. Abstract service, né? Que é, quero uma entidade, quero saber qual é o ID dela, quero o DTO dela e quero o converter dela. Né? Dado isso, como é que nós acessamos a camada de dados no Java EE? Você pode usar a Hibernate de boa aqui, porém, por padrão, você tem uma anotação persistence context que vai utilizar o seu persistence unit definido aqui, né? E vai injetar aqui para você um gerenciador de transação. Não, um gerenciador de transação. Então, é o Entity Manager. Ele gerencia tudo para você com a Hibernate aqui no caso, né? Já que é o padrão. Então, vou botar aqui alguns métodos de CRUD. Então, estou botando aqui um getConverter para dizer, olha, eu preciso que você me dê uma extensão de converter, né? E recebo DTO e envio DTO e todas as informações. Então, ótimo. Vou criar aqui uma classe chamada person repository, um person service, alguma coisa assim, né? Eu vou chamar de repository. Já tem, né? Isso aqui que eu deveria de renomear, vou renomear para repositório. E eu vou dizer que o person repositório, né, ele estende, ele tem um extends repositório, passando aqui o person, meu ID é long, estou trabalhando com person DTO e estou usando o person converter. Ótimo. Ele vai pedir para implementar todos os métodos. E aqui eu já posso dizer, primeiro, que eu quero que ela seja stateless, né? Ou seja, estou aqui trabalhando com EJB, tem transação envolvida.
Vou chamar meu person converter, aqui com @inject. Se eu quisesse, eu poderia trabalhar com converter aqui, porque eu só tenho um, por enquanto. Então, do jeito que funciona, vai. Porém, eu poderia trabalhar também com qualificador. Criar um qualificador e ele saberia se resolver. Então, se converter. Aqui também poderia dizer aqui que eu quero criar um construtor, um person converter e botar meu inject aqui. Né? Isso criaria o quê? Uma classe mutável. Né? Então, em vez de botar no field, eu ponho no meu construtor, como a gente tinha falado antes. Quero criar apenas um método aqui, findAll. Veja bem, aqui por findAll estou usando o criteria. Né? Quem já trabalha com a Bernard conhece. Quem me dá o criteria builder é o entity manager, que está protected na outra classe. Então aqui eu uso criteria e aí consigo fazer o findAll. Correto? E vamos então fazer um pacote aqui então, para gente, um package endpoint, onde nós vamos expor o CRUD de pessoa, né? Então vamos chamar de person resource. Expor. Eu posso botar um @path dizendo que é person, ok. Vou dizer que eu tenho um private person repository. Vamos criar aqui. Eu vou fazer com field. E aí, para não ter que ficar me repetindo muito, vamos copiar aqui da colinha que eu tenho. Alguma coisa. Person class, ficou mesmo. Isso aqui é totalmente necessário. Deixa. Melhor do que deixar. Então aqui eu tenho um CRUD REST aqui, bem simples. Nada, vocês vejam que todos os métodos HTTP possuem aqui. Eu posso determinar path parameters, né, que ele pega do caminho, o ID desejado. E vamos a isso, né? Então aqui eu tenho agora uma aplicação REST, né? Eu acho que ele pede aqui. Compilation failed. Então, sim, porque eu também nunca rodei esse projeto. Vamos dar um install nele. Saber que esses projetos são pequenininhos, vão rápido. Até agora, alguma dúvida? Não? Ótimo.
Isn't file. Estranho. Ó, acho que já foi. Vamos tentar então fazer uma requisição simples aqui. Nosso get find all. Arroz 8080. Not found. Não achou. Estranho. Eu não consigo fazer depois. Bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar meu outro exemplo aqui, que vai mais rápido para vocês verem. Então nós já temos esse exemplo funcionando. Aqui eu só tenho os nomes diferentes, né? Eu tenho o meu API person, ok? Também não achou. Sim, porque aqui eu preciso. Aqui eu dei um outro nome para ele. Então, vou rodar. E trouxe vazio para mim porque não tem ninguém funcionando, ok? Então, nós já temos o CRUD operacional, né? Se eu quisesse fazer um JCF, ok, para fazer um JCF, primeiro eu fiz um outro projeto, né? Esse projeto, ele também tem Java API, e tem Java Web, e eu tive que botar o WebXML, tá? Para fazer o padrão, que a gente já sabe, esse Faces Index. Precisa toda a configuração que você faz para o JCF, né? Dizendo como você pode chegar, posso chamar com XHTML, posso chamar com Faces, com JCF, tudo são formas de se chegar até nossas páginas mapeadas. Coloquei o bin XML, tirei o persistence XML, pois aqui não interessa para mim, né? E primeiro fiz o bin. Então eu fiz o bin, botei ele @named, por quê? Porque com @named eu posso utilizar ele. Veja que por padrão é o nome da minha classe com a primeira letra em minúsculo, tá? Então eu tenho o person bin. Se vocês repararem, depois do ponto ele pega tudo que esse bin tem, tá? Eu botei nele, eu criei nele, disse que ele tem um person DTO, tive que implementar serializable por causa do scope de visão, tá? O ViewScoped também ele define uma visão para mim, diz que essa classe vai ficar viva enquanto minha página estiver viva, né? Então, até eu dar refresh, eu sair dela, os meus dados estarão preservados. Disse que eu vou ter uma lista e um client. Esse client é para fazer requisições HTTP. Então, ele tem uma API também do Java, todos os Javax, tá? O client builder, né? Ele serve para fazer uma requisição HTTP. Então, meu client, ele determina o target, que é o URL que eu vou trabalhar,
Diz que eu vou fazer um request. Nesse caso é um post. Estou botando o media type JSON, né? E o professor DTO class. Aqui é para trazer uma lista. Estou fazendo um get, né? Depois request. Mas esse client é a mesma coisa. Aqui eu defini que ele é de request scoped, então a cada requisição vinda do browser, né, ele cria um novo para mim. Ele tem um escopo de vida diferente, o dele vai ser obedecido, né, porque a divisão não vai ter. E com isso eu consigo fazer com que a minha classe, a minha classe, meu endpoint, ele seja obedecido. Botei aqui uma configuração global dizendo que essa classe só produz ou consome JSON, ok? E vamos, então, vamos então trabalhar com ela. Cadê? Vamos então aqui. Né? Criei aqui um botão, um HTML bem simples para a gente ver isso funcionando. Cadê o front-end? Enfim, para o errado. Então tem esse HTML aqui, que é um panel grid como formulário. Tem o comando Ajax, dizendo, olha, compila todo mundo e update todo mundo. Daí você poderia botar o arroba form ou definir os IDs aqui. Usei as extensões que eu quero, né, do HTML e do core. E criei um data table com a minha lista. Né? Depois que você botou o var aqui, você pode chamar o que quiser. Né? Então tem aqui um name que eu vou chamar de teste, eu vou dizer que é 18 anos. Quando ele envia a informação para mim, eu consegui trazer então todos os dados necessários. Então vejam vocês que eu tenho 2 projetos rodando, minha comunicação é por HTTP, né? E o cliente foi quem fez isso. Fora isso, vamos supor que a gente queira trabalhar de forma assíncrona, tá? Quero trabalhar de forma assíncrona. Trabalhar de forma assíncrona e real time. Para isso, nós podemos utilizar o WebSocket. Para o WebSocket funcionar, tem que haver algumas configurações. Tá? Aqui, ditas aqui. Né? No nosso, a gente tem que botar um JBoss Deployment Structure para o JBoss funcionar com o WebSocket. E a configuração é essa aqui dizendo, olha, nós usamos Subsystem no Web Service. Senão ele não consegue trabalhar com WebSocket. Trabalhar com WebSocket também aproveito para fazer, a gente coloquei ele em Application Scoped, disse que é um Server Endpoint, né? Diferente do Path, a gente precisa botar essa contrabarra, tá? E ele tem alguns marcadores aqui, alguns qualifiers, tá vendo? On open, on close, on error, on message. Então, quando alguém se conectar no nosso WebSocket, ele vai chamar um on open. Quando alguém sair, ele vai chamar um close. Se houver algum erro, on erro. E a cada mensagem que ele receber, ele passa no on message, tá? Padrão. Aqui eu fiz um outro escopo do EJB, que é bem interessante, que é eventos. Nós podemos lançar eventos no EJB, né? Então, nós temos aqui esse event, que recebe uma classe. Como a gente já falou, o CDI é sempre
type safe, né? Bem estrito para os tipos. Então, eu criei vários eventos que representam etapas de um processo que vão ser emitidos aqui, por cada um deles. A começar no Event Start Process, né? Que eu faço o broadcast, aviso para todo mundo interessado, ó, estou iniciando um evento para essa informação que me foi enviada, que eu espero um JSON aqui do formato do person. Meu broadcast pega todas as sessões, então quando alguém se conecta, eu coloco um set de sessões aqui para enviar para todo mundo. E eu tenho um método chamado start que observa uma emissão do evento start process. E a cada um deles eu vou dando fire para passar entre os processos, né? E a cada fire eu dou um broadcast. Isso daqui, por enquanto, está síncrono. Estão vendo? Se eu quisesse botar assíncrono, é só botar @síncronos. Qualquer método no CDI, no JB, você consegue botar @síncronos e esse método passa a ser gerenciado por uma outra thread de forma assíncrona. Então, naquele HTML eu tenho um código JavaScript bem simples, né? Eu faço uma conexão com o meu WebSocket. Primeiro vai o protocolo HTTP, depois que ele leva o protocolo para o AWS, né? A cada mensagem que ele recebe, eu creio um L que é o meu log, né? E a cada mensagem que ele recebe, ele vai fazer para mim o meu broadcast. Então, se eu botar aqui id1 e id1, você vê que conforme o tempo foi passando e tudo foi sendo feito, ele faz aos poucos, né? Ele faz no tempo dele. Então, vamos supor que vocês tenham um processo que demora muito e que o usuário não vai ter resposta imediata. Vocês podem inicializar ele, até mesmo com HTTP normal, e teria uma tela principal onde os interessados ficam vendo os processos, as etapas que estão ocorrendo, e você pode trabalhar com esses eventos no WebSocket, lançando eventos e executando as lógicas na ordem que você queira, ou até mesmo eventos simultâneos, né? E você pode ir informando a todo momento para o seu usuário. Então, gente, já são quase 7h30. Foi super corrido hoje. Temos alguns minutinhos para dúvidas, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Como eu falei para vocês, ainda falta um mundo JVE aqui dentro, né? Falta um mundo bem grande. Alguém mandou alguma coisa na conversa? Falta um mundo aqui dentro. Você ainda tem a parte do SOAP, tem a parte do batch, enfim, tem muita coisa, mas não dá para apresentar num único webinar. Se vocês acharem interessante, em algum outro momento a gente pode vir a trabalhar com esses tópicos específicos, né? Mas era isso. Foi algo novo para vocês? Vocês gostaram? Foi muito rápido? O que vocês acharam? Aí podem falar, fica à vontade. Eu achei que foi uma velocidade boa, já tinha trabalhado com isso, mas na época eu usei o CDI do Spring, acho que foi 2014 a última vez Sim. que eu olhei para isso. Isso agora é tudo parte da JSR, né? Então qualquer container que siga a especificação vai suportar as anotações, tudo. Isso, o Spring tem as dela ainda, né? Vamos dizer Sim. assim. Ele tem. Mas é JVE também, né? Spring também é um JVE, né? Como você falou muito bem, Spring também é um JVE. Então eles têm as anotações. Existem frameworks para microserviços que trabalham com essas mesmas anotações. Então vocês poderiam fazer exatamente o que eu fiz aqui hoje e funcionaria, né?
Existe o Tomcat aí hoje em dia, né? Então, ele também faz é como se fosse o Tomcat, né? Só que com Weld, vamos dizer assim, com essa parte do Enterprise Edition. Então, ele dá suporte à injeção e tudo mais. Um Tomcat mais parrudo. Vamos falar assim. Então, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mais nada, eu só tenho a agradecer vocês.